Nossa, eu fico muito feliz de falar sobre boas produções brasileiras, sabe? Então hoje eu tô que tô. Oi gente, tudo bom? Estreou agora no mês de fevereiro de 2021 a série Cidade Invisível no canal do streaming Netflix. É uma produção super brazuca e não só porque tem uma equipe técnica brasileira, tem um elenco muito bom só de atores brasileiros ou roteiristas brasileiros, mas também e principalmente porque toda a obra, todo o mote principal gira em torno do folclore brasileiro. Ou seja, muitos dos personagens que estão ali presentes estão envolvidos em lendas do nosso folclore. Então tem personagens ali que tem um significado muito forte em toda essa cultura brasileira e é muito legal ver esse trabalho sendo levado também além do Brasil para vários outros países e ver que eles estão despontando entre os mais assistidos em países como, por exemplo, a França, a Espanha, a Nova Zelândia. Isso é muito legal. A série é dirigida pelo Carlos Saldanha, que se você não tá ligando o nome à pessoa, provavelmente pelo menos os trabalhos dele você conhece. Ele já foi diretor de várias obras super conhecidas, como por exemplo a Era do Gelo 1, Era do Gelo 2, O Touro Ferdinando, Rio 2. Então se você gosta de animação, eu tenho certeza que pelo menos já ouviu falar do Carlos Saldanha. Ele é um profissional brasileiro, muito conceituado fora do Brasil e é muito legal ter esse nome de peso nesse trabalho, que foi uma obra contratada pela Netflix, produzida e criada por dois escritores nacionais que eu gosto muito, que é o Rafael Dracon, com quem eu não tive muito contato, nunca li nenhum trabalho dele, e a Carolina Munhoz, que é a esposa dele. Ela sim, eu já li vários trabalhos dela, inclusive já encontrei em eventos, já conversei com ela é muito simpática e eu acho que mais do que isso é juntar duas pessoas extremamente talentosas para produzir uma obra como essa. Então todo o hype que eu já tava para assistir o trabalho tava alto, e aí quando eu assisti eu realmente vi que fazia jus, é um trabalho muito legal e eu vou falar um pouquinho o porquê. Cidade Invisível acompanha a história do Eric, que é um policial ambiental que trabalha no Rio de Janeiro. A gente vai acompanhando a história dele a partir de uma grande tragédia que acontece com um familiar dele, e a partir de então ele começa a investigar aquela situação e começa a perceber que existem outras coisas meio sobrenaturais envolvendo aquela situação toda. E ali ele acaba sendo envolvido nessa história, que é relativamente sobrenatural, mas que tem aspectos muito reais e faz algumas conexões importantes com a realidade brasileira hoje em dia, questão de corrupção, questão de interesses, questões ambientais de fato, então problemas de degradação ambiental, e tudo isso é colocado na história, mesclado com toda essa parte de fantasia, que é o grande principal da obra, né? É o que mais tem de principal, o que mais nos atrai a querer continuar, porque você fica com aquele mistério, tentando entender o que tem ali de sobrenatural na história. A história do Eric acaba se entrelaçando com dois outros núcleos ali da história. Um deles se passa dentro de um vilarejo, onde a esposa do Eric tinha bastante contato com o pessoal ali, e é um pessoal super simples, é uma comunidade de pescadores, então eles vivem ali em comunidade ainda com coisas bem básicas, só que eles gostam muito do local, porém o dono ali do lote, que é um grande empresário, está tentando tomar aquelas terras e coisas estranhas começam a acontecer naquele vilarejo. Além disso, também tem uma outra parte da história que também depois acaba sendo intrinsecada com essa história do Eric e também do vilarejo, que é de algumas pessoas com alguns poderes estranhos que vivem basicamente ali num bar próximo e tem uma conexão com esses outros personagens. E ali a gente vai acompanhando como que essas três partes da história estão conectadas, e tudo isso, claro, em volta da família do Eric, né? Que ele tem essa esposa, né? E tem também uma filhinha que tem um papel muito importante na história. O enredo da história é muito legal, ele é bem desenvolvido. Eu acho interessante essas amarrações que acontecem entre vários personagens, entre vários núcleos de personagens. Também gosto muito da trilha sonora, por ser uma obra nacional. Eu acho que eles valorizam muito músicas regionais, músicas temáticas, músicas nacionais de uma forma geral, em diversos gêneros. Eu sempre presto muita atenção nessa questão da trilha sonora e eu achei essa série muito legal nesse sentido, tem uma variedade muito boa.
Gosto demais do elenco, eu acho que foi escolhido a dedo vários personagens muito bons. Eu gosto muito do Marco Pigozzi, que faz esse personagem principal, que é um policial ambiental. Acho que ele tá super bem. A Alessandra Negrini tem um gabarito aí gigante, um currículo enorme e invejável de trabalhos, então ela realmente segura muito. Mas eu acho que o ator que mais se destaca é o Fábio Lago. Ele faz um personagem que, apesar de ter uma grande importância para a história, ele não está sempre presente. Então é um personagem que poucas vezes aparece, mas todas as vezes que ele apareceu, ele realmente roubou a cena. É um ator muito bom que tá com um personagem muito bom na série. Então ele realmente se destaca. Além de vários outros personagens coadjuvantes que estão bem legais. É claro que não tá perfeito, existem falhas. Eu acho que a série peca em algumas coisas, mas eu acho que as principais coisas que ela peca talvez tenha sido por questão de orçamento, questão de realmente não ter tantas coisas disponíveis assim para a obra. Talvez por ser uma produção que foi vendida para Netflix, mas é uma produção diferentona, então talvez para poder conseguir realmente ter esse espaço, talvez tenha tido que abrir mão de outras coisas. Isso a gente só presume, né? Mas, por exemplo, a questão de CGI, tem algumas coisas, como a gente está falando de uma obra sobrenatural, tem algumas coisas na obra que precisam de um trabalho de CGI, ou seja, de computação gráfica, de efeitos especiais, e pelo baixo orçamento da série a gente percebe algumas falhas. Mas se você levar em consideração que é uma obra que talvez não tenha tido tanto empenho assim, e mesmo assim entregou um trabalho tão legal, a gente releva, né, essas poucas coisas. Também tem alguns detalhes, como por exemplo, questões de personagem tá fugindo de alguma coisa, ao invés dele ir para um lugar seguro, você vai lá e encontra ele na casa dele, sabe? Então são poucas coisas assim que me incomodam. Questões de poucos cenários, sempre os mesmos cenários, sempre as mesmas rodas de conversa, mas isso também cai nessa questão do orçamento, né? A questão de você ter 7 episódios divididos ao longo de uma temporada e você não ter tanto orçamento assim para colocar vários cenários, para você colocar vários pontos de filmagem, vários outros novos personagens, vários figurantes. São coisas que vão encarecendo a obra. Então eu entendo que a produção quis focar muito mais no conteúdo, ou seja, na história e no enredo que é apresentado, que pra mim é excelente. Eu vi pouquíssimas falhas, eu acho que comparado a várias outras obras de outros países que muitas vezes nós aqui do Brasil valorizamos muito mais do que produções culturais, coloca eles no chinelo, porque realmente Cidade Invisível é bem legal. Se tem algo que eu mais gostei nessa série foi justamente esse resgate da nossa cultura, esse trabalho de divulgação, de valorização do nosso folclore, porque eu acho que fazia muito tempo que eu não via nada. Talvez até a única coisa que eu tenha visto que tenha falado sobre o nosso folclore tenha sido o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu vi pouquíssimos trabalhos, para não dizer que eu não vi nenhum que valorizasse essa parte da nossa cultura. Então é muito legal porque você vai assistindo e você vai ficando curioso sobre alguns personagens, ou sobre alguns poderes, ou sobre algumas situações que acontecem, e você já vai lá dando um Google. Então eu achei que o legal dessa obra é que, mais até do que um momento de diversão, um momento de apreciação de um bom trabalho cinematográfico, um trabalho de série, um trabalho feito pelo streaming para você assistir como entretenimento, é também essa questão também educacional e cultural. Por que não? Porque você sempre vai conhecendo um pouco mais, você fica curioso e vai pesquisar um pouco mais sobre tal entidade, um pouquinho mais sobre a história dessa entidade, apesar de no próprio seriado eles colocam uma pincelada de toda a história daqueles personagens, daquelas lendas, daquele folclore de uma forma geral. E eu achei isso muito legal porque é sutil. Em alguns momentos você tem uma sutileza em que você entende um pouquinho de como aquele personagem foi criado ou o que ele passou, sem se aprofundar tanto assim ao ponto de ficar cansativo. Mas ainda assim sempre resta alguma curiosidade, você vai lá dar um Google e aí vai ampliando seus conhecimentos. E é uma forma também de realmente a gente criar muito mais conteúdo, bagagem do nosso folclore, da nossa cultura, da nossa história, né? A série Cidade Invisível, ela terminou de uma forma nessa primeira temporada que deixou um gancho para uma continuação. Eu não vi em nenhum lugar falando que esteja confirmada uma continuação de Cidade Invisível. Como ela já estreou nesse mês de fevereiro, a gente ainda está em período próximo, né, de análise, a Netflix costuma demorar um pouquinho para confirmar, mas eu acredito que tudo indique que a série vai ter sim uma segunda temporada, especialmente pelo sucesso. Ela ficou durante muitas semanas aqui no Brasil entre os 10 primeiros filmes assistidos no canal de streaming, e dando uma pesquisada eu vi que ela também
também andou entre os 10 mais assistidos de outros países como França, Espanha, Nova Zelândia, então tem tudo para de fato continuar. E que eu acho que realmente vale a pena, porque apesar de ter terminado muito legal essa primeira temporada, ficou muita história para ser contada. Eu acho que vale uma segunda temporada, tem muita coisa ainda para ser contada. Eu vou adorar ver outros personagens, outras entidades, outras personificações do folclore na segunda temporada. Então, por favor, Netflix, confirma uma segunda temporada, não abandona essa série não. Então foi isso, gente, eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Eu tentei falar um pouco assim, um panorama geral da obra, por que vale a pena assistir, mas sem dar spoilers, ou seja, sem passar nenhuma grande revelação que possa comprometer você a assistir essa obra no futuro. Então, não sei se de repente ficou meio raso algumas coisas, porque eu não quis me aprofundar, mas de uma forma geral é legal que você assista sem saber quais são os personagens do folclore que estão ali, porque é legal você assistir e tentar adivinhar quem é quem, tentar entender as motivações deles ali, tentar entender quem é o vilão da história, enfim, então se joga, porque realmente Cidade Invisível é muito legal e como eu comentei no começo, né, é uma obra brazuca, a gente tem que valorizar o trabalho brasileiro, o trabalho cultural brasileiro, ele tem crescido muito, o trabalho artístico brasileiro tem uma qualidade excelente, às vezes tem gente que ainda tem um narizinho torcido, mas dá uma chance, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você gostou do vídeo ou se você não gostou, dá um joinha, ajuda aí, dá uma moralzinha, isso ajuda na divulgação da obra. Também me segue aqui embaixo, tá tudo marcadinho nas minhas redes sociais. Comenta aqui embaixo também me indicando outras obras nacionais ou não que você queira que eu veja, depois eu trago aqui no canal e comento com vocês. Um grande beijo e até o próximo!